Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa. Estamos aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares para mais um tema. Como sempre, temas atuais, temas pertinentes aos nossos vestibulares. Um tema que vem chamando bastante atenção, na verdade desde o ano passado, é a aprovação e agora os desdobramentos do Brexit. As mais variadas pronúncias, isso pouco importa, mas o Brexit foi o quê? Uma proposta aprovada em um referendo em 2016, uma proposta do país, Reino Unido, deixar a União Europeia. O resultado desse referendo foi sim, aprovação, e agora cabe ao Parlamento colocar isso em prática e já foi pedido oficialmente para Bruxelas como sinônimo de sede da União Europeia, para dar início ao cronograma de retirada do país do bloco europeu. Foi uma vitória apertada, foram 52% dos votos, isso, portanto, é difícil saber que é metade, digamos, tem metade do eleitorado contrário a essa decisão. E vamos falar aqui de alguns desdobramentos dessa medida. Grandes vestibulares já cobraram isso, agora nessa última edição, na virada 2016-2017, e vamos lá. Uma coisa que vem chamando a atenção é a dúvida que gira em torno dos estrangeiros que estão trabalhando legalmente dentro do Reino Unido. Inclusive brasileiros. Muitos brasileiros têm passaporte italiano e trabalham no Reino Unido como cidadão europeu. Uma vez que eu tenho passaporte italiano, uma vez que eu tenho passaporte espanhol, eu sou cidadão europeu e posso trabalhar em qualquer um dos 28 países, que por enquanto compõem o bloco, logo 27. E aí, como é que vai ficar daqui para frente? Esses estrangeiros que estão lá legalmente, eles vão sair? Há uma insegurança muito grande por parte, inclusive, dessa comunidade brasileira. Outra preocupação que existe um conflito histórico entre Irlanda e Irlanda do Norte, chamada Irlanda Católica ou República da Irlanda, e a Irlanda do Norte, a Irlanda Protestante. Bom, esse conflito, na prática, hoje, digamos que ele está resolvido. Por quê? Porque como ambos fazem parte da União Europeia, tanto a República da Irlanda quanto o Reino Unido, então você não tem a necessidade de uma fronteira física, a necessidade de mostrar um documento. Então as pessoas circulam livremente, como circulam, por exemplo, da França para a Alemanha, para a Bélgica, ou de Portugal para a Espanha, Espanha para a França. Os postos foram eliminados, postos de fronteira, a necessidade de apresentar um documento. Uma vez que o país vai deixar a União Europeia, voltam os postos de fronteira. Se isso acontecer, o irlandês, o cidadão irlandês, aquele de origem, de berço irlandês e, portanto, católico, ao entrar na Irlanda do Norte, isso é uma movimentação que ocorre até mesmo diariamente, de morar num lugar e trabalhar no outro, ele terá que mostrar o documento. Ao mostrar o documento, uma autoridade do Reino Unido, um guarda de fronteira da Irlanda do Norte, ele já vai identificar a entrada de um irlandês. E aí começa o preconceito, aí reforça o preconceito histórico. Os irlandeses não fizeram parte do processo conhecido como Revolução Industrial. Isso dá ao irlandês a fama do vagabundo, do briguento, do terrorista em alguns casos, movimentos terroristas radicais, digamos, para unificar as Irlandas. Tem todo um estereótipo do irlandês como o preguiçoso. A impressão é que, para o inglês, a Irlanda é uma fazenda que tem como função produzir batata e carne. Então, essa necessidade do documento vai rotular o cara. Entrou mais um irlandês. Dá para imaginar já uma conversa entre autoridades de fronteira. Todo dia entram novos irlandeses. Eles vêm para cá, é a mão de obra barata. Quer dizer, reforça uma tensão que, por hora, aí, nos últimos anos, praticamente não existia, já que circulavam livremente. E outra coisa, e até postei uma matéria que está aí no nosso Facebook, vocês têm o endereço na tela, uma questão interessante, completamente inusitada. Ao sul da Península Ibérica,
existe um território minúsculo chamado Gibraltar. O que é minúsculo? Bom, 6 quilômetros quadrados, 7 quilômetros quadrados, fica difícil de visualizar o que é isso. Bom, aqui para o pessoal do ABC é mais fácil. É 1/3 de São Caetano. Né? Então, já sabe. Pessoal que não é daqui fica mais complicado. Bom, então é um território que é do tamanho da cidade universitária. Tá? Só da Zona Oeste, só do Butantã. Tá? Não vamos juntar aí com a USP Leste. Tá? Esse minúsculo território, no extremo sul, é Gibraltar. Esse território está sob controle britânico desde o início do século XVIII. O governo da Espanha concordou em entregar esse território e que os britânicos ficassem lá por tempo indeterminado. É um território minúsculo, uma população de 30 mil habitantes aproximadamente, que tem um valor estratégico, um valor militar muito grande. Controlar Gibraltar é controlar o acesso ao mar Mediterrâneo. Tá? E a Espanha sonha, obviamente, com o retorno desse território. O governo da Espanha não vê com bons olhos a presença de militares, inclusive militares britânicos ali. A população ali é britânica, portanto, deixará a União Europeia também. E qual é a questão? Essa população não vive, né? É de um território tão minúsculo, não pode ser um território autossuficiente. E não tem como cruzar, né, um mar tão extenso, mais que isso, né, cruzar uma extensão tão grande do Oceano Atlântico para chegar até o território britânico. Então a vida econômica, a vida social deles, questões simples como o abastecimento, tudo isso se dá com a Espanha. A Espanha vem alimentando, em meio a esses britânicos de Gibraltar, uma motivação pró-independência, um movimento que vem a exigir do Reino Unido que eles declarem independência e ao mesmo tempo sejam incorporados ao território espanhol. Qual a vantagem? Você se mantém como cidadão europeu. Né? E a Espanha meio que deixa entender que se isso não acontecer, ela fecha a fronteira e essas pessoas vão viver o quê? Vão viver isoladas em um território de 6 quilômetros quadrados? Impossível. Então a Espanha está usando disso, dessa pressão, né, para recuperar o território. O que o Reino Unido, por sua vez, está fazendo? Levantando uma questão importante da Espanha. Existe lá um território chamado Catalunha, que sonha, e já trabalhamos isso aqui em outras conversas, sonha com a independência. E o Reino Unido afirmou o quê? Que pode levar para a ONU, né, o desejo do povo catalão pela independência, e que o povo catalão é oprimido pelo governo da Espanha. E que um governo não tem o direito de oprimir um povo que sonha com a sua independência. Eles, ingleses, permitiram, por exemplo, que os escoceses decidissem pela independência ou não. Né? E vai acontecer de novo, vai ter uma nova consulta para os escoceses. Então, o que o governo britânico quer? Tá? Eu vou ameaçar a Espanha de levar essa questão para a ONU, o povo catalão merece o direito de decidir o seu futuro, tá? Como uma moeda de troca. Né? Eu pressiono o governo da Espanha desse modo, o governo da Espanha para de me perturbar com relação a Gibraltar. Eu não vou ceder Gibraltar, é uma base militar de extrema importância geopolítica. Então não me perturba com Gibraltar, eu não te perturbo com a Catalunha. E fica elas por elas. A Espanha não pode perder a Catalunha. Hoje o turismo é quem bota mais dinheiro na economia da Espanha. E a Catalunha é o lugar mais visitado. Barcelona, lugar mais visitado, Barcelona, o local em si mais visitado. E aí fica esse clima de tensão que não podíamos imaginar, fruto do Brexit. Tá ok? Então é isso. Sintam-se à vontade, enviem comentários, sugestões. Até uma próxima oportunidade. Tchau.